Ora, então, mais uma vez, muito bom dia. Depois da magnífica introdução que tivemos, vamos dar início aos trabalhos e, uma vez que estamos numa universidade, vamos procurar discutir todas as coisas. É, de resto, isso que se pede à universidade, é que use do seu raciocínio crítico sobre todas as matérias. E vamos começar por uma questão que é uma questão importante, decisiva numa lei do solo, que é a questão da propriedade e política de solos. Vamos ter connosco a discutir esta matéria o Sr. Professor Henrique Sousa Antunes, da Universidade Católica, e que foi um dos membros daquela comissão de que há pouco vos falei, que é um privatista, embora interessado nas questões do direito do urbanismo. O professor Cláudio Monteiro, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e que veio diretamente da Guiné para estar aqui connosco, e, portanto, é algo também que merece ser realçado. Não foi bem diretamente, mas quase, não é? Depois temos o mestre André Salgado de Matos, agora na Universidade Católica, embora tenha sido aqui durante muitos anos colaborador. Temos a doutora Isabel Moraes Cardoso, o mestre Gonçalo Reino Pires, e temos um relator, o doutor Jorge Passão, que vai procurar fazer um resumo das principais ideias para depois apresentar no final, no âmbito das conclusões. Nós combinámos, enfim, um esquema para esta nossa mesa redonda, que era dar a palavra a cada um dos intervenientes para fazer uma apresentação inicial, cerca de 10 minutos. Depois podem-se responder uns aos outros e, a seguir, abrimos o debate à assistência sobre estas matérias. E, portanto, sem mais demora, eu dou então a palavra ao Sr. Professor Henrique Sousa Antunes. Muito obrigado, Sr. Professor Vasco Pereira da Silva. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo e, na sua pessoa, naturalmente, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e cumprimentá-lo dizendo-lhe que foi um enorme prazer trabalhar nesta comissão, apesar da dificuldade que o tema naturalmente tem, e também, sobretudo, para quem, vindo do direito privado como eu, e embora nutrindo algum interesse por estas matérias do urbanismo, procura apenas fazer a conciliação, como o Sr. Professor disse, entre o direito público e aquilo que são princípios do direito privado. E é nessa perspectiva que eu irei fazer aqui a minha intervenção, sobretudo numa análise crítica em relação a algumas normas que, a meu ver, poderão causar alguma dificuldade na conciliação com regras, regimes de direito privado e, porventura, também com a Constituição. E eu focarei 2 ou 3 pontos desta proposta de lei, deixando naturalmente, porventura até mais tempo aos meus colegas para tratarem, se calhar, aspectos mais substanciais desta proposta de lei. Mas eu começaria por algo que foi referido pelo Sr. Professor Vasco Pereira da Silva na intervenção inicial que fez há pouco com o Sr. Ministro, a respeito do artigo 4º da proposta de lei, que na proposta que apresentámos ao Governo incluía uma referência à função social da propriedade. Neste momento, o artigo 4º está redigido da seguinte forma: o direito de propriedade privada do solo é garantido nos termos da Constituição e da lei, sendo que na proposta que a Comissão apresentou havia uma referência ao respeito pela sua função social. Eu diria que não só, na verdade, a introdução dessa referência à função social tem inteiro cabimento por ser reconhecido, como disse o Sr. Professor Vasco Pereira da Silva, quer pelos juros publicistas, quer pelos juros privatistas, quer numa perspectiva mais conservadora, quer numa perspectiva menos conservadora, é reconhecido hoje em dia que, de facto, o direito de propriedade tem essa função social e, portanto, teria todo o cabimento numa lei de bases que o reconhecimento dessa função social tivesse ocorrido. De facto, ele não aparece no artigo 4º. É evidente que aparece em alguns regimes dessa proposta de lei. Nomeadamente, aparece nos regimes da venda forçada e do arrendamento forçado. E isso me permite-me também fazer aqui uma referência, de certa forma, crítica em relação à proposta de lei que nos é apresentada. Na minha perspectiva, eu acho, e porque se trata de uma lei de bases, para garantir equívocos futuros,
seria importante que na proposta de lei fosse referido que o recurso à venda forçada ou ao arrendamento forçado tão só ocorrerá se for necessário, adequado e proporcional, tendo em conta interesses públicos e também interesses privados. E até porque se está a partir de um pressuposto que é o de haver um incumprimento de deveres ou ónus do particular em matéria de reabilitação, coisa que, na verdade, no contexto em que vivemos, requer, a meu ver, que seja visto com enorme ponderação. Isto é, a aplicação destas medidas de última ratio, de facto, devem exigir um cuidado especial, não apenas na articulação com os interesses públicos, mas também na apreciação do interesse particular e dos interesses particulares que possam estar envolvidos. Portanto, eu acho que a proposta de lei deveria, na verdade, conter uma referência à necessidade, à adequação, à proporcionalidade e à ponderação com os interesses públicos. Coisa que está aí, apesar de tudo, referida, mas também com os interesses particulares envolvidos. Para que fique claro que o recurso a estas medidas, sem prejuízo do interesse público que tem, é um recurso que não pode minar aquilo que é, de facto, o núcleo do direito privado, o poder de dispor da coisa de que se é proprietário. A respeito ainda do direito privado, um segundo aspecto, e que tem que ver com a redação dos artigos 13 e 14 da proposta de lei. Estes artigos referem-se aos direitos dos proprietários e aos deveres dos proprietários relativamente ao solo. E devo dizer que não me sinto nada confortável com esta redação. Em primeiro lugar, não me sinto confortável no artigo 13, número 2, quando, a respeito dos direitos dos proprietários, se refere que eles podem promover, quando necessário, a reabilitação e renovação urbanas e realizar obras de urbanização. A meu ver, são, sobretudo, deveres que estão em causa e não direitos. Em segundo lugar, custa-me entender que no artigo 14 se possa dizer que o proprietário tem o dever de utilizar imóveis. Bom, é sabido que o não uso não é uma forma de extinção do direito de propriedade. O não uso é uma forma de extinção de direitos reais menores, mas não é uma forma de extinção do direito de propriedade. Isto significará o quê? Que no desenvolvimento desta lei de bases será possível algum dia dizer que ao fim de 20 anos sem a utilização do imóvel o direito de propriedade é perdido? Não me parece. E, portanto, seria bom que se eliminasse esta referência da utilização do imóvel como um dever do proprietário. Aliás, também, neste contexto, acho que seria importante que se reconhecesse algo que a Comissão aceitou e que foi proposto ao Governo, mas que caiu nesta proposta, que é o direito de renunciar à propriedade. Tem sido mais ou menos debatido na teoria se é possível um proprietário renunciar ao seu direito de propriedade sobre um bem imóvel. A questão em relação aos bens móveis é pacífica, por força da lei. E a verdade é que, embora a doutrina venha reconhecendo que, de facto, está no âmbito do poder de disposição de um proprietário poder renunciar, se for conveniente, ao seu direito de propriedade, há depois uma limitação ao exercício desse direito de renunciar, que é a falta de reconhecimento na lei. E esta teria sido, e é, a meu ver, uma boa oportunidade para o legislador prever essa possibilidade de renúncia ao direito de propriedade. Isto é, quando os encargos relativamente a um determinado imóvel, quando os incómodos relativamente a um determinado imóvel são de tal monta que não justificam para o proprietário a manutenção da propriedade, justificar-se-ia que fosse inequivocamente reconhecido o direito de renunciar a essa propriedade. E, de facto, esta é uma oportunidade que me parece que não pode ser perdida nesse sentido. Finalmente, um último aspecto que eu acho que deveria ser referido nesta minha intervenção inicial prende-se com o registro / cadastro. Há uma norma, que é a norma do artigo 76, que trata de registro predial, inscrição matricial e cadastral.
Bom, nós estamos a falar de uma lei de base e permitam-me também, se calhar, algum tecnicismo, mas o que está aqui, em bom rigor, denuncia uma certa confusão entre o que seja a função do registro predial e o que seja a função do cadastro predial. Porque o que se diz é que estão sujeitos a registro predial, a inscrição matricial, bem como a georreferenciação e a inscrição no cadastro predial os factos que afetem direitos reais relativos a um determinado imóvel ou lhe imponham um ónus nos termos da lei. Ora bem, o cadastro predial tem como função a descrição do prédio. E no registro predial é que estará a inscrição dos factos com eficácia jurídica ou real relativos a esse prédio. E, portanto, sem prejuízo de uma eventual conciliação futura mais clara entre o registro predial e o cadastro predial, parece-me que esta lei deve diferenciar aquilo que tem que ser diferenciado. E mais, na proposta da Comissão foi apresentada uma lista de factos sujeitos à inscrição no registro predial. E, de acordo com o princípio de tipicidade, sem prejuízo da atipicidade desses factos, faria todo o sentido que na própria lei de bases o registro predial tivesse sido tratado nesta perspectiva, ou seja, de acordo com o princípio de tipicidade. Quais são os factos que são levados a registro? Ora bem, de facto, isso foi proposto pela Comissão, mas perdeu-se, porque a proposta de lei tem esta enunciação geral relativamente ao registro e ao cadastro, sem percebermos, de facto, o que é que, na prática, vai ser levado ao registro predial e, volto a dizer, devendo ter sido feita uma diferenciação clara entre aquilo que é do registro e aquilo que é do cadastro. E, portanto, eu diria que estes são os elementos que, na perspectiva do direito privado, mais me interessa aqui trazer e, enfim, sintetizando, reconhecer a necessidade de balizar o recurso à venda forçada e ao arrendamento forçado será sempre um meio a que se poderá recorrer apenas quando tal for necessário, adequado, proporcional, tendo em conta os interesses públicos e os interesses particulares em presença, e, por outro lado, acentuar que não é um dever utilizar uma coisa, está na faculdade do proprietário utilizar ou não a coisa de que é proprietário, e, portanto, jamais poder com isto legitimar a extinção da propriedade pelo não uso, fazendo ingressar na esfera do Estado, por força da norma que diz que os imóveis sem dono conhecido pertencem ao Estado, imóveis que não sejam usados, portanto, que não haja sequer a tentação do legislador de aproveitar a lei de bases para dizer que se é um dever do proprietário utilizar, se não utiliza, ao fim de 20 anos perde a propriedade, que não haja essa tentação. E, por outro lado, acho que teria sido uma boa oportunidade para reconhecer este direito de renunciar à propriedade sobre bens imóveis, se esse for o interesse e a vontade do proprietário, e, finalmente, ter uma especial cautela com o registro e com o cadastro, desde logo na matéria da lei de bases. Sr. Professor? Dava então a palavra ao Sr. Professor Cláudio Monteiro, também para fazer uma primeira apresentação inicial. Ora, muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar quer o Professor Vasco Pereira da Silva, quer os restantes membros da mesa, cumprimentar, obviamente, também todos os presentes e começar por dizer, enfim, que a minha declaração de interesse já foi feita pelo Professor Vasco Pereira da Silva. Eu fiz parte da comissão que elaborou o anteprojeto. Também sofro de alguma esquizofrenia, com a vantagem de que eu tenho dupla personalidade e agora estou na personalidade má e, portanto, naquela que vai olhar para o diploma por um olhar mais crítico. Bom, isto porque, como é óbvio, o trabalho que nós fizemos é essencialmente um trabalho técnico, académico até, num certo sentido, e o processo legislativo pertence a quem pertence ao Governo que o promove e pertence, em última instância, à Assembleia da República, que é quem tem que aprovar, afinal, o texto. E é por isso normal e admissível que o texto que agora discutimos não corresponda ao texto que foi proposto, embora devo confessar que me faça alguma confusão em certos casos, que essa discrepância não se prenda com opções políticas legítimas que o Governo toma, mas pura e simplesmente com a vontade de reescrever aquilo que foi escrito, não necessariamente sempre da melhor forma, de alterar por alterar, de cortar porque é melhor ser mais pequenino do que maior, sem que se perceba às vezes o critério pelas quais se cortam umas coisas e não se cortam outras, e isso deixa-me um pouco preocupado, porque do ponto de vista da coerência do texto que agora é apresentado, ele obviamente padece da circunstância de ter sido escrito a várias mãos
e separadamente. O anteprojeto também foi escrito a várias mãos, mas apesar de tudo foi escrito em conjunto, e isso garantia-lhe uma certa unidade. Por outro lado, enfim, eu tenho, por um lado, a falta de distanciamento de quem se tem interessado essencialmente por essas matérias, quer do ponto de vista profissional, não académico, quer sobretudo do ponto de vista académico, e dediquei grande parte da minha investigação ao tema que é hoje objeto desta mesa redonda, mas tenho também a vantagem de estar há 2 meses a uma certa distância do país e numa realidade ligeiramente diferente desta, e disso também me dar algum distanciamento para poder olhar hoje para o resultado deste trabalho ou deste processo de uma forma diferente. Não posso deixar de assinalar, no entanto, que esta discussão obviamente que se faz no momento errado, porque estamos a discutir numa das únicas e raras oportunidades de debate, aliás, da proposta apresentada pelo Governo, num contexto em que a proposta já foi aprovada na generalidade e em que, teoricamente, só é possível introduzir benfeitorias na especialidade, quando há aqui questões que são questões de generalidade e que podem, no limite, pôr em causa a própria solução global adotada pelo diploma. E, portanto, creio que estamos todos penalizados pela circunstância de não ter havido uma discussão pública que, porventura, faria sentido que tivesse sido, aliás, na base do anteprojeto elaborado pela Comissão, para que as propostas do Governo pudessem ter assimilado já os comentários que pudessem, nessa fase, ser apresentados, e que sejamos, de alguma forma, agora confrontados apenas com esta possibilidade de introduzir uma ou outra intervenção cirúrgica, quando, em alguns casos, eu creio que é muito mais do que isso aquilo que estamos a discutir ou aquilo que deveríamos estar a discutir. Eu vou, obviamente, centrar-me essencialmente enfim, no tema da propriedade e, em particular, naquilo a que corresponde o capítulo sobre o Estatuto Jurídico do Solo na proposta de lei, começando, aliás, por dizer que aí votei vencido desde o início na Comissão, quando sugeria que se deixasse de usar a expressão solo e passasse a falar apenas e só em Estatuto Jurídico da Propriedade Imobiliária, que é disso que estamos, na verdade, a tratar. E isso prende-se com a circunstância de que, em minha opinião, o objeto da apropriação e, designadamente, o objeto da ocupação é o espaço construído, designadamente, e não o solo propriamente, e era uma boa oportunidade para introduzir de uma forma mais explícita aquilo que faz falta no nosso ordenamento jurídico, que é uma concepção volumétrica da propriedade que não continua a ficcionar que estamos a adquirir um pedaço de chão, quando na verdade estamos a discutir o que é que lá se pode fazer em cima dele. Tenho sempre dito que se a lei da gravidade nos permitisse dispensar o solo, provavelmente os edifícios podiam ficar pendurados no espaço aéreo sem que nos preocupássemos com o dito solo. Exceto naquilo que são aproveitamentos naturais, isto é, exceto naquilo que são os aproveitamentos não urbanísticos, que são aqueles que retiram do próprio solo a sua utilidade. A característica principal do aproveitamento urbanístico é que o urbanismo, na verdade, só precisa do solo como suporte físico para a urbanização e para a edificação e, portanto, aquilo que o urbanismo faz, na verdade, é inutilizar o solo, porque é pôr em cima dele algo que não lhe pertence. E, por isso, creio que essa lógica de aproximação teria sido mais útil numa perspectiva de mudança de paradigma, como diria a minha estimada amiga Fernanda Paula Oliveira, que eu creio que era útil fazer. Não obstante, e a estrutura, embora não o conteúdo da nossa proposta inicial foi conservada, ainda assim se faz uma distinção entre as normas que dizem respeito ao direito de propriedade propriamente dito e àqueles que dizem respeito a um tema que me é caro, que é o tema da estrutura e do objeto do direito de propriedade. E por isso é que encontram, por um lado, regras sobre o conteúdo do direito, particularmente aquelas que se prendem com o regime da classificação e qualificação dos solos, e, por outro lado, encontram algumas regras, embora a maior parte delas tenham sido suprimidas nesta versão agora em discussão, sobre a estruturação da propriedade, porque, precisamente, mais do que tratar dos poderes do proprietário, matéria que é, porventura, obviamente, relevante e importante tratar, é preciso também tratar da adequação do direito e da estrutura do direito à satisfação das necessidades, designadamente às necessidades
urbanísticas. E esse é, em minha opinião, talvez o tema que merecesse mais atenção, na impossibilidade de se fazer aquilo que, em minha opinião, se devia fazer, que era mexer no próprio Código Civil, ao menos que pudesse ter sido possível fazê-lo aqui, pelo menos de uma forma mais estruturada. No que diz respeito à primeira componente do Estatuto Jurídico do Solo, o tema fundamental, obviamente, é o tema de como é que se determina a aquisição dos direitos e, em particular, daquele que é o direito mais sensível, porque é aquele que é o mais apetecível, porque tem mais valor económico, que é o respeitante à edificabilidade do solo ou, mais correntemente, ao designado direito de construir. Eu creio que a discussão sobre se ele é inerente ou não é inerente ao direito de propriedade privada, em minha opinião, já está arrumada há alguns anos. O que se discute agora é saber, mais do que saber se ele é inerente ou não, porque não é tanto o bilhete de identidade e a data de nascimento que interessa. O que interessa é saber como é que ele se incorpora no direito de propriedade privada, em que momento é que isso ocorre e como é que ele, no limite, deixa de lá estar, ainda que o direito formalmente subsista. E nessa matéria nós procuramos adotar um modelo que tem sido utilizado nos ordenamentos jurídicos e tem sido também objeto de alguma crítica, que é, no fundo, o modelo que, em minha opinião, de alguma forma já está traduzido no atual quadro jurídico em vigor, mas que não está articulado nem explicitado, que é o da aquisição sucessiva das faculdades urbanísticas, porque esse modelo é fundamental para, desde logo, que se afirme que a discussão não é se o direito nasce com o plano ou se não nasce com o plano. Porque verdadeiramente a discussão é precisamente quando no processo de planeamento, de programação e de execução do planeamento, o direito se forma e se forma progressivamente. Enfim, há uma disposição que foi cortada, digamos assim, do nosso anteprojeto e que vale a pena referir, é que no artigo que dedicávamos à aquisição gradual das faculdades urbanísticas, começávamos por dizer aquilo que porventura seria politicamente mais controverso, que era o de que a classificação e a qualificação do solo como urbano não conferem por si só direitos patrimoniais privados ao proprietário do terreno. Porque precisamente aquilo que fazíamos era a distinção entre os direitos subjetivos públicos que o plano atribui ao proprietário, nomeadamente o direito de exigir um procedimento de controle prévio em conformidade com aquilo que o plano prevê. Outra coisa é saber quando é que esse direito se transforma num direito patrimonial, porque essa é que é a questão fundamental, porque a questão fundamental é saber quando é que esse direito, se extinto, é ou não suscetível de ser indemnizado, porque só a subtração de património é que confere o direito à indemnização. E, portanto, há de facto direitos que nascem com o plano, mas nem todos os direitos que nascem com o plano conferem ao seu titular um direito a uma indemnização. Essa referência desapareceu do anteprojeto. Obviamente que aquilo que nós fazíamos de uma forma mais clara do que eu creio que consta na proposta atual era ligar essa aquisição gradual das faculdades urbanísticas ao cumprimento dos deveres e dos ónus urbanísticos que o proprietário tem que ir, ao longo de todo o processo, satisfazendo para que o direito se possa, de facto, incorporar na sua esfera jurídica. E a questão fundamental, como é óbvio, é também, coisa que não consta na proposta em discussão, identificar os diferentes momentos em que essa aquisição se vai processando, designadamente através dos diferentes atos de controle prévio, progressivamente, a informação prévia, o licenciamento e mesmo já alguns respeitantes à fase da execução do licenciamento. Na atual formulação, aquilo que me preocupa no artigo 6º, para além da referência, ou para além da eliminação à referência da função social, eu não posso deixar de achar alguma graça, porque tendo tido o privilégio e a oportunidade de participar na revisão constitucional de 97 e tendo subscrito um projeto autónomo que, entre outras coisas, propunha a incorporação de uma referência explícita à função social, que substituísse aquilo que a doutrina entende ser a cláusula de função social que está contida na parte final do artigo 62, número 1, a proposta então foi rejeitada, fundamentalmente com os votos da esquerda, a pretexto de que era uma influência indesejável da doutrina social da Igreja.
Vejo que agora a proposta foi eliminada pelos partidos de centro-direita porque era uma manifestação perigosa de socialismo ou de algum coletivismo e, portanto, não posso deixar de concluir que continua a ser difícil ser centrista e democrata cristão neste país, porque, de facto, à direita e à esquerda parece haver resistência àquilo que, no fundo, até é a opinião comum e unânime da doutrina. Mas a parte que mais me preocupa nesse artigo 6º é, se me permitir aqui, minha amiga Isabel, é aquilo que se diz no número 3. O artigo 6º era do nosso anteprojeto, é o artigo 4º a que eu me estou a referir. Quando se diz que a imposição de restrições ao direito de propriedade privada e aos demais direitos relativos ao solo está sujeita ao pagamento da justa indenização nos termos e de acordo com o previsto na presente lei e no Código das Expropriações. Esta referência final ao Código das Expropriações foi introduzida pelo Governo na sua proposta final, não constava do nosso projeto inicial, que se referia apenas à presente lei, desde logo porque a matéria das indenizações era e continua, de certa forma, a ser tratada na presente lei, e a presente lei é que é a lei de bases e é que deve servir de parâmetro à legislação ordinária, não é a legislação ordinária que deve condicionar a solução contida na presente lei. Isso prende-se com uma outra disposição particularmente relevante, que é precisamente o artigo 15º, respeitante à aquisição gradual das faculdades urbanísticas, quando se diz de uma forma, devo dizer, absolutamente extraordinária, no número 2, de que a inexistência das faculdades urbanísticas referidas no número anterior não prejudica o disposto na lei em matéria de justa indenização devida por expropriação. Que é uma forma simpática de dizer que, mesmo quando não há faculdades urbanísticas, continua a haver direito à indenização. Porque, na verdade, aquilo que o Código das Expropriações, no passado, e aquela proposta que está em discussão, vai manter isso e vai mais longe ainda do que já foi no passado, fazia, era reconhecer o direito à indenização, e o direito à indenização segundo o critério do solo classificado ou apto para a construção, a solo que, manifestamente, não só não era apto para a construção, porque o plano proibia expressamente lá a construção, como mesmo no plano dos factos não era manifestamente adequado para o efeito. E sempre houve uma discrepância, nomeadamente entre o regime do artigo 143, do regime jurídico dos instrumentos não territorial, em matéria de indenização por restrições impostas pelos planos e o Código das Expropriações, porque o Código das Expropriações sempre pareceu admitir muito mais latamente a indenização de solos, mesmo quando o plano expressamente lhe retira essa qualidade ou aptidão edificatória. Há uma discussão em torno de uma revisão do Código das Expropriações, independentemente de considerações de ordem subjetiva. Eu costumo dizer que o regime das expropriações vive segundo a regra do pêndulo, segundo a qual as leis se substituem e se sucedem, basicamente, para inverter a marcha do processo do valor da indenização. Duarte Pacheco expropriava ao preço do quilo de batata que o terreno produzia, mesmo que fosse para construir a Avenida de Berlim, porque tinha uma lei que lhe permitia controlar a fixação da indenização e da qual não cabia recurso. Nos anos 50 e 60, vingando a morte de Duarte Pacheco, o Estado Novo alterou as leis para restabelecer o valor das indenizações e para restabelecer as garantias do proprietário. No pós-25 de Abril, o Código das Expropriações foi feito para baixar o valor das indenizações. O Tribunal Constitucional interveio e o Código de 91 foi feito para voltar a subir o valor das indenizações. A reforma do engenheiro Cravinho foi feita novamente para baixar o valor das indenizações e, portanto, segundo a lei do pêndulo, esta proposta que está em discussão só pode servir para uma coisa, que é para voltar a subir o valor das indenizações. Portanto, isso faz com que seja, de facto, perigoso que no fundo se remeta aquilo que era suposto ser uma das funções essenciais desta proposta de lei para uma lei que manifestamente, posso dizê-lo com à vontade e com frontalidade, que foi construída contra a proposta de lei de bases e não no quadro da proposta de lei de bases. Eu não vou entrar na matéria da classificação do solo de forma muito intensa, porque imagino que ela vai suscitar várias intervenções de vários intervenientes, não só neste painel, como no painel da tarde, no primeiro painel da tarde. Embora não possa deixar de dizer que a introdução subtil no artigo correspondente à classificação, de que ela se faz com respeito pela sua natureza,
pretende dar ou sugerir a ideia de que há uma edificabilidade natural e de que a decisão de classificação não é uma decisão política discricionária, como ela é generalizadamente entendida pela doutrina, uma espécie de introdução da situação vinculacional por via legislativa, que me parece bastante perigosa e bastante necessária até. E, porque já não tenho tempo, pelo menos nesta primeira ronda, não queria deixar de fazer uma menção muito breve ao que é que desapareceu do anteprojeto, que fazia falta, até porque eram das poucas coisas que eram verdadeiramente inovadoras neste capítulo do Estatuto Jurídico do Solo ou da propriedade imobiliária. Desapareceu desde logo uma ligação mais clara entre o fracionamento agrícola e a aptidão urbanística dos solos, nomeadamente uma regra que na prática impedia que uma parcela ou terreno constituído por via do parcelamento agrícola pudesse ser destinado à urbanização e edificação, se essa possibilidade não fosse possível antes do fracionamento se realizar, nomeadamente se exigisse loteamento ou outra forma de controle equivalente. Essa menção desapareceu e vamos continuar com o problema de que proibimos a construção no litoral e temos a urbanização ser feita de forma dispersa com a criação das quintinhas 500 metros para lá da linha de costa. Desapareceu uma referência às áreas urbanas de género ilegal que precisavam de uma base para legitimar, nomeadamente, a criação de um regime de legalidade excepcional que permita a sua reconversão e regularização. Desapareceu uma referência aos conjuntos imobiliários, mais conhecidos na gíria imobiliária por condomínios fechados, que designadamente reconhecia o poder discricionário de a Câmara recusar a possibilidade de os condomínios serem fechados, tornando mais claro o regime e, de alguma forma, dando um sinal político do seu caráter indesejável para a malha urbana e para o bom funcionamento da cidade. E, finalmente, desapareceu uma outra referência, porventura mais polémica, que era uma referência... Eu não vou colocar a questão em termos técnicos de forma muito rigorosa, mas ao prazo de validade dos direitos urbanísticos consolidados por uma licença de loteamento, para evitar esta situação um pouco bizarra de que o plano pode ser revisto passados 5 anos sem que isso confira direito à indenização aos proprietários, mas se os direitos tiverem sido consolidados por uma licença de loteamento, 40 ou 50 anos depois não se pode pôr em causa o direito sem que ele confira o direito a uma indenização. Mas, ao mesmo tempo, também para tornar claro que a licença de loteamento consolida os direitos de construção e que os planos supervenientes não afetam esses direitos que estejam titulados por uma licença de loteamento. E, portanto, para tentar encontrar uma regra de equilíbrio que permitisse, no fundo, flexibilizar entre a garantia da consolidação da posição jurídica do proprietário e alguma garantia do interesse público de poder, no fundo, rever as opções de planeamento sem estar constrangida pela pré-existência de licenças de loteamento concedidas num passado já, muitas vezes, muito longínquo. E pronto, ficava-me por aqui, enfim, porque já excedi o meu tempo, agradecendo a paciência. Dou então a palavra ao Sr. André Salgado Matos. Muito obrigado, Sr. Professor. Boa tarde. Gostava de cumprimentar o professor, desde logo o professor Vasco Pereira da Silva, os restantes membros da mesa, em particular o professor Henrique Sousa Antunes e o professor Cláudio Monteiro, na sua qualidade de colegas da comissão que elaborou o anteprojeto que deu origem a esta proposta de lei que estamos aqui a discutir. Bom, eu começava também por fazer a mesma declaração de interesses, ou por subscrever a declaração de interesses feita pelo professor Cláudio Monteiro e também já pelo professor Vasco Pereira da Silva na abertura deste seminário. Não queria perder muito tempo com estes aspectos, até porque parece, se carregar muito neles, pode parecer que estão aqui em causa alguns ressabiamentos académicos por intervenções sempre julgadas espúrias do legislador num trabalho que se julga perfeito. Não é esse obviamente que está em causa. Naturalmente que nós, membros da Comissão, temos a consciência de que o trabalho que fizemos é um trabalho humano e, como tal, imperfeito, não está acima da crítica. Também temos a noção de que o legislador é o dono do processo legislativo, como disse o professor Cláudio Monteiro, portanto não temos a pretensão de ter dito a última palavra ou sequer ter tomado qualquer decisão nestas matérias. De qualquer maneira, eu chamava a atenção para o facto de o processo de elaboração desta lei ter sido um pouco atribulado. A Comissão foi encarregue de fazer esta lei no final de 2010,
ou ainda durante o ano 2010, portanto, no mandato do governo anterior, na sequência de alguns trabalhos de estudo relativamente aprofundados que foram feitos e na sombra de um famigerado, já não lembro muito bem do nome, que era um painel de orientação técnica que ia, no fundo, formular as decisões políticas fundamentais em matéria de política pública dos solos, do ordenamento do território e urbanismo, sendo que a comissão, que era a comissão dita jurídica, foi apresentada publicamente por uma alta individualidade como estando encarregada de pôr os pontos e as vírgulas nas decisões que já teriam sido tomadas. Portanto, nós começámos a trabalhar com um grande espartilho de ordem política, depois todo este edifício, obviamente, na sua megalomania bem intencionada, por certo, mas colapsou, como era previsível, e depois, ainda antes da entrada em funções do atual Governo, a Comissão passou a trabalhar, eu diria, quase num vácuo de orientação política. E, portanto, trabalhou durante grande parte do seu período de funcionamento, que foi longo, até eu diria anormalmente longo, trabalhou quase com carta branca. Eu penso que este vácuo, enfim, o vácuo de orientação política, aqui não tem nenhuma conotação pejorativa, eu penso que isto foi uma decisão, houve uma decisão política, de facto, de confiar na Comissão, no trabalho da Comissão, no bom senso da Comissão, e, portanto, durante grande parte do tempo, de facto, a Comissão trabalhou com carta branca. Na parte final do processo, reapareceu alguma orientação política, embora, eu diria que parcelar, com ideias muito concretas acerca de algumas coisas que se queriam fazer, acerca de algumas coisas que não se queriam fazer, embora não necessariamente uma orientação política de conjunto e, sobretudo, estas orientações parcelares que foram surgindo colidiam com o trabalho que a Comissão, em muitos aspectos, colidiam com o trabalho que a Comissão já tinha vindo a fazer e tinha vindo a fazer na base de uma decisão política de confiança no trabalho da Comissão. Atualmente, já na segunda encarnação deste Governo, parece que reapareceu a tal orientação política de fundo, que se saúda. Eu diria que é pena que só tenha reaparecido agora. Se era para reaparecer, é pena que só tenha reaparecido agora, teria sido mais proveitoso para toda a gente e, sobretudo, teria sido mais positivo para o resultado final deste processo legislativo que tivesse reaparecido antes. Chamava também a atenção, só para terminar estes aspectos preliminares, chamava também a atenção para uma coisa que me parece um pouco contraditória e que reside no seguinte, que é eu não sou particularmente adepto da privatização do trabalho legislativo. Acho que o trabalho legislativo deve ser feito pelo Estado, através dos seus recursos próprios, que devem ser os melhores possíveis. Mas compreendo que nos atuais constrangimentos, sobretudo orçamentais, há algum déficit quantitativo, qualitativo no Estado e, portanto, pode ser importante, pode ser conveniente para o Estado, de facto, contratar externamente trabalho legislativo a uma comissão do tipo daquela que preparou este anteprojeto. Mas depois há alguma contradição quando, em cima do trabalho que é feito, com toda a honestidade, com toda a seriedade, ao longo de mais de 2 anos e meio, por essa comissão, com perda de tempo assinalável, com muita discussão interna, às vezes até bastante acalorada, depois, por cima desse trabalho, se vão introduzir na sombra dos gabinetes, pessoas certamente muito bem intencionadas, em obediência a orientações também certamente muito bem intencionadas, mas vai-se começar a mexer em algo que, com todos os defeitos que pode ter, tem uma estrutura, tem uma visão de conjunto, tenta ter uma coerência, tem uma ideia, um fio condutor comum, e depois começam-se a fazer supressões, aliás, abundantes, sem que se perceba muito bem o critério, como já referiu o professor Cláudio Monteiro, começam-se a fazer intervenções pontuais, algumas que se tem a noção de que não há sequer a ideia de porque é que estão a ser feitas e qual é que é o impacto que podem ter, outras que se têm a noção de que, de facto, têm subjacente uma intenção muito clara, que se sabe perfeitamente o que é que se está a fazer, mas que, em todo o caso, e o professor Cláudio Monteiro falou de algumas delas, desvirtuam completamente o trabalho que foi feito. E, portanto, se for esse o caso, mais vale deitar fora o trabalho, fazer outro e não ficar com uma lei, que é aquilo que se perspectiva, uma lei que, no fundo, pode ser uma manta de retalhos. Bom, eu, neste tema vasto da propriedade pública dos solos, neste tema de política dos solos e propriedade dos solos, eu propor-me a falar, sobretudo, das partes relativas à propriedade pública dos solos e à intervenção do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais nos solos,
sendo muito... Embora, naturalmente, a parte nuclear deste tema é a parte do Estatuto Jurídico do Solo ou do Estatuto Jurídico da Propriedade Urbana, como prefere o professor Cláudio Monteiro, mas há aqui também alguns aspectos importantes neste tema que referi. Quanto à propriedade pública dos solos, bom, aqui o projeto, nos artigos 22 e seguintes, desculpem, a proposta de lei, nos artigos 22 e seguintes, regula os espaços destinados a infraestruturas, equipamentos e espaços de utilização coletiva, artigo 22, artigo 23, domínio privado e políticas de solos, artigo 24, autonomização de bens imóveis de titularidade pública e artigo 25, cedência de bens imóveis. Este é um bom exemplo de alguma descaracterização do anteprojeto. O nosso articulado relativamente a esta parte continha uma subsecção sobre o domínio público e uma subsecção sobre o domínio privado. Esta repartição desapareceu. Aqui a ideia, obviamente, era pensar estas matérias sob uma lógica de fundo comum e subordinar toda esta matéria a essa mesma orientação. As alterações, enfim, que foram feitas em relação ao domínio público, eu até as deixaria de parte, não lhes atribuo demasiada importância. Já na subsecção sobre o domínio privado houve aqui uma alteração fundamental que eu não poderia deixar de destacar. Bom, mas em primeiro lugar gostaria de referir que houve aqui um aspecto importante que foi proposto pela Comissão e que ficou na proposta de lei, que é, no artigo 23, uma norma que é aparentemente inócua, mas que tem grande relevância, penso eu, que diz que os bens imóveis de domínio privado do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais podem ser afetos à prossecução de finalidades de política pública dos solos. E depois elenca-se uma série de finalidades que podem estar em causa. Esta norma, como eu disse, parece inócua, mas não é, porque de facto o regime atualmente vigente em matéria de domínio privado do Estado, consta fundamentalmente do Decreto-Lei 280 de 2007, olha para o domínio privado de uma ótica predominantemente financeira, ou seja, os bens do domínio privado do Estado e das entidades públicas, em geral, são ou para a instalação e funcionamento de serviços públicos, serviços administrativos, ou então são para rentabilizar. Portanto, são para rentabilizar imediatamente, portanto, de uma forma imediata. E, portanto, eu penso que é muito importante que tenha ficado claro, que fique claro nesta proposta de lei, espero em a lei vigente, que o domínio privado pode também ser utilizado para a prossecução de finalidades de política fundiária, entre as quais as que vêm aí elencadas no artigo 23 da proposta de lei. O segundo aspecto em que o nosso anteprojeto foi alterado, o anteprojeto da Comissão foi alterado, e aqui eu penso que mal, e com consequências que penso que poderão ser negativas e que esvaziam um pouco até uma parte importante, ou um objetivo importante desta lei, é a eliminação do regime que nós tínhamos aqui previsto para aquilo a que chamamos patrimónios públicos do solo. Os patrimónios públicos do solo, aliás, eu até penso que sei porque é que esta parte foi eliminada. Foi eliminada porque se julgou que, penso eu, que teria sido ultrapassada pela Bolsa Nacional de Terras, instituída pela Lei 62 de 2012, e que, aliás, é referida no artigo 36, continua a ser referida no artigo 36 da proposta de lei, a propósito do arrendamento forçado. Diz-se aí que o arrendamento forçado, os prédios rústicos e prédios mistos sem dono conhecido e que não estejam a ser utilizados para fins agrícolas, florestais, silvopastorizo ou de conservação da natureza, podem ser disponibilizados na Bolsa Nacional de Terras nos termos da lei. Só que o problema aqui é que os patrimónios públicos do solo que se regulavam, ou que se pretendia regular no anteprojeto, eram algo completamente diferente desta Bolsa Nacional de Terras, porque os patrimónios públicos do solo tinham finalidades gerais de política fundiária que iam muito além das finalidades da Bolsa Nacional de Terras, que são finalidades que têm a ver com a utilização agrícola, florestal ou silvopastoril do solo.
E, portanto, em primeiro lugar, há aqui um encurtamento destas finalidades. E, por outro lado, também penso que há aqui cria-se aqui uma certa incongruência, porque a verdade é que a Bolsa Nacional de Terras, as finalidades da Bolsa Nacional de Terras são, evidentemente, finalidades de política fundiária, só que ficam totalmente à margem desta Lei de Bases, porque a Lei de Bases só se refere à Bolsa Nacional de Terras incidentalmente a propósito do arrendamento forçado. É óbvio que se quer, de facto, que haja uma Bolsa Nacional de Terras, e ela já existe, ela deverá ser enquadrada, não apenas como uma referência incidental, mas deve ser enquadrada em termos de Lei de Bases. Portanto, em primeiro lugar, devia estar aqui a Bolsa Nacional de Terras. Não está. Se pretendesse que ela constituísse algo distinto dos patrimónios públicos do solo, naturalmente. Portanto, há algo que existe na ordem jurídica portuguesa que devia estar aqui, a sede própria devia ser aqui, embora sem prejuízo de uma legislação mais desenvolvida, uma legislação ordinária, comum. Por outro lado, eliminou-se os patrimónios públicos dos solos, que iam muito além daquilo que se pretendia. Aquilo que se pretendia era, de facto, prosseguir finalidades muito mais amplas, como eu já referi há pouco. Depois, por outro lado, os patrimónios públicos do solo poderiam incorporar outros ativos patrimoniais além de terrenos. Pretendia-se que estes patrimónios fossem globalmente afetados enquanto universalidade de direito a finalidades de política fundiária. Estes patrimónios seriam patrimónios autónomos, portanto, teriam autonomia patrimonial, seriam relativamente indisponíveis, ou seja, em regra, não poderiam ser alienados para outros fins que não fossem os fins de política fundiária aos quais estivessem afetos. Isto, naturalmente, tendo em vista assegurar que eles efetivamente seriam utilizados para a prossecução de políticas fundiárias. Naturalmente que continua aqui no artigo 23 uma habilitação genérica para a afetação de bens do domínio privado a finalidades de política fundiária, mas perdeu-se muito daquilo que se pretendia fazer. Quanto aos meios de intervenção administrativa nos solos, não há aqui no elenco desses meios de intervenção administrativa, não há aqui uma grande diferença em relação ao anteprojeto. Há algumas diferenças de pormenor. Nós falávamos no planeamento territorial como meio de intervenção pública nos solos, passou a referir-se apenas à gestão urbanística, a gestão territorial, peço desculpa, enfim, gestão territorial, planeamento territorial, há aqui alguma diferença conceptual, penso eu, e perdeu-se alguma coisa, porque de facto nós pretendíamos dizer, ao referir-nos ao planeamento como instrumento como meio de intervenção administrativa no solo, nomeadamente esclarecer que todas as intervenções administrativas no solo têm lugar no quadro do planeamento territorial e nos termos previstos para a respectiva execução, uma referência que desapareceu. Depois, retirou-se também a referência ao emparcelamento e ao reparcelamento, bem como o regime de bases, as bases do regime do reparcelamento e do emparcelamento do solo, o que também não se percebe muito bem, porque ficou a referência ao reparcelamento e ao emparcelamento no artigo 19, portanto, reconheceu-se que, de facto, são meios de intervenção administrativa nos solos, mas desapareceram do elenco e desapareceu também o regime de bases, ou as bases do regime destas figuras. Separou-se a venda forçada e a expropriação, que estavam no mesmo artigo e estavam intencionalmente. Bom, aqui eu devo dizer que esta foi uma matéria objeto das tais discussões acaloradas na Comissão. Havia na Comissão membros da Comissão que simpatizavam muito com a expropriação e com a venda forçada, outras que antipatizavam bastante. As que antipatizam bastante estão mais aqui deste lado, as que simpatizam mais estão mais daquele. Prevaleceu neste caso, noutros casos prevaleceu aquele lado, neste caso prevaleceu este na versão final da Comissão. Eu entendo que a venda forçada é uma expropriação, se não for uma expropriação é inconstitucional e, portanto, havia aqui uma intenção clara de aproximar em termos de pressupostos e de regime. Perdeu-se essa aproximação, embora ainda assim no artigo 51, número 3 e 4 do projeto, da proposta de lei, peço desculpa. Não, aliás, no artigo
no artigo 35 e no artigo 36 do projeto, no artigo 35.4, mais especificamente, e no artigo 35.6 da proposta de lei, mantém-se a ideia da estrita necessidade da venda forçada e, quanto às garantias, mantém-se também quanto ao valor da indemnização, embora me pareça insuficiente. Mas, enfim, em termos de elenco dos meios de intervenção administrativa nos solos, não houve grande diferença. Enfim, acrescentou-se também o arrendamento forçado, figura da qual também não gosto particularmente. Penso que, em termos de garantias, ainda coloca mais problemas do que a venda forçada. Mas, portanto, aqui não há grandes alterações. Onde houve alterações mais significativas foi, num aspecto que o professor Cláudio Monteiro também já referiu, foi na redução, e que aliás é transversal, eu diria, a todo o diploma, a toda a proposta, é uma redução drástica da densidade da regulação que constava do anteprojeto. Nomeadamente quanto às bases do regime de cada uma destas figuras. Do planeamento territorial, agora da gestão territorial, a transação de bens imóveis por meios de direito privado, o direito de preferência, direito de superfície, servidões, expropriações, operações de reparcelamento e emparcelamento desapareceram, cedências de utilização de bens do domínio público e concessões de uso e de exploração do domínio público. Portanto, previa-se bases dos regimes jurídicos de cada uma destas figuras. Numa versão anterior até eram bastante mais extensas, na versão final do anteprojeto já estavam bastante mais sintéticas. A proposta de lei ainda foi mais longe e reduziu drasticamente a densidade para aquém daquilo que me parece que seria adequado numa lei de bases. Sobretudo tendo em conta o caso mais gritante, o exemplo mais gritante para mim é o do direito de superfície. Aqui o anteprojeto ia um pouco mais além, até porventura, do que as bases, do que seria normal numa lei de bases, nomeadamente para além de uma habilitação genérica de constituição de direito de superfície, regulava também o objeto, o conteúdo, o caráter é regra onerosa, as exceções ao caráter oneroso, as contrapartidas da constituição de direito de superfície, por uma razão muito simples, é que com a revogação da atual lei dos solos, que é a sede atual fundamental do regime público do direito de superfície, esta matéria vai ficar um pouco órfã. Não se prevê que venha a ficar no REGICT, no REGOE também não é sede adequada, não se prevê no preâmbulo da proposta de lei, ou na exposição de motivos da proposta de lei, não se prevê nenhum diploma de desenvolvimento nesta área e, portanto, a disciplina muito sumária do direito de superfície nesta proposta de lei vai criar um déficit legislativo em relação, no artigo 30 da proposta de lei, vai criar um déficit legislativo significativo em relação à situação que existe neste momento. Portanto, vai constituir um retrocesso. O último ponto que eu gostaria de referir, tem que ver, já ultrapassei um pouco o tempo, se o Sr. Professor me desse só mais 3 minutos, tem que ver com a expropriação. 2, está muito bem. Vou tentar. Quanto à expropriação. Bom, a expropriação, obviamente, que já é hoje um instrumento de política pública dos solos, nós, enfim, aqui trata-se de esclarecer essa matéria e, portanto, de enquadrá-la, submetê-la a esta lógica conjunta do sistema normativo de política dos solos, do ordenamento do território e do urbanismo. Agora, o problema, de facto, e esta questão também já foi aqui referida, é que hoje em dia a legislação e a jurisprudência, e a situação tenderá a agravar-se com a proposta de Código das Expropriações que está em cima da mesa, é porventura demasiadamente garantística acerca do valor das indemnizações. E, obviamente que isto prejudica, em primeiro lugar, é injusto, porque a Constituição garante justa indemnização e não faz sentido que a indemnização por expropriação compense o sacrifício de faculdades que não existem, como já referiu o professor Cláudio Monteiro. Depois, por outro lado, um critério de indemnização excessivamente generoso para os expropriados pode, efetivamente, bloquear a utilização da expropriação como instrumento de políticas públicas dos solos, do ordenamento do território e do urbanismo. Designadamente num aspecto que é importante, que é o de disponibilizar solos para fins de política fundiária a preços que sejam preços razoáveis. O projeto procurava atingir este objetivo de forma articulada através de várias disposições, nomeadamente quanto ao estatuto jurídico do solo, através da aquisição gradual de faculdades urbanísticas, o professor Cláudio Monteiro já referiu, depois através de disposições sobre a avaliação do solo, para todos os fins, mas também para fins de expropriação, e depois através dos patrimónios públicos do solo, ou seja,
teríamos regras sobre a aquisição gradual de faculdades urbanísticas, as indemnizações por expropriação seriam feitas com base em avaliações do solo que teriam como critério as faculdades urbanísticas existentes, portanto, o grau de consolidação das faculdades urbanísticas. Depois, os bens, eventualmente, por expropriação, não só por expropriação, mas também por expropriação, poderiam ingressar nos patrimónios públicos do solo, onde seriam afetos às finalidades de política fundiária. Ora, esta proposta de lei, eu diria que esvazia completamente este esquema por todas as vias. Portanto, há aqui um tiro no porta-aviões, se assim me posso exprimir. Porque, como já explicou o professor Cláudio Monteiro, a aquisição gradual de faculdades urbanísticas, nos termos em que tinha sido concebida no anteprojeto, ficou grandemente esvaziada, embora nominalmente continue aqui, a verdade é que, em grande medida, ficou esvaziada. Depois, em segundo lugar, no artigo 67 da proposta da lei, na parte relativa à avaliação, eu chamo a atenção para o facto de, no número 2, quando se fala na avaliação, na finalidade desta avaliação, saiu daí a referência à expropriação. Estava lá, dizia-se aí que a avaliação, nos termos do número anterior, tem por objetivo a determinação do valor da indenização para efeitos de expropriação. Essa linha foi suprimida, portanto, desapareceu. Os critérios para efeitos de expropriação não são os critérios de avaliação que constam dos artigos 67 e seguintes. E depois, em terceiro lugar, os patrimónios públicos do solo desapareceram. E, portanto, eu diria que portanto, as possibilidades de utilização da expropriação como instrumento ou meio de intervenção administrativa nos solos e como instrumento das políticas fundiárias e, mais amplamente, grande parte do sistema de intervenção administrativa no solo fica prejudicado com esta proposta de lei. Muito obrigado. Muito bem. É agora a altura de sair das discussões acerca do umbigo e, portanto, sair do domínio da comissão que elaborou o anteprojeto e dar a palavra a alguém que participou na comissão consultiva, mas que tem outra visão e, para além disso, nos traz também a visão da prática, que é uma advogada com experiência nestas matérias. E, sem mais demoras, dou então a palavra à Sra. Isabel Moraes Cardoso. Muito obrigada, Sr. Professor. Presidente, em primeiro lugar, os meus cumprimentos. É sempre um gosto voltar a esta casa onde há tantos anos lecionei. Cumprimento os meus colegas de mesa e começo também por fazer a minha declaração de interesses, necessariamente diferente da dos meus ilustres colegas. Eu, de facto, tive a oportunidade de participar na Comissão Consultiva que acompanhou em determinado período temporal a elaboração desta proposta de lei. Os trabalhos desta Comissão Consultiva cessaram, salvo erro, em janeiro de 2013 e só foram retomados em agosto do presente ano. Portanto, houve ali um hiato temporal que também nós não conhecemos e não conhecemos os desenvolvimentos da proposta. Andando ainda um bocadinho para trás, eu tive a oportunidade, em 2007, com a professora Fernanda Paula Oliveira, com outros especialistas também técnicos, de iniciarmos uma série de estudos para a definição dos termos de referência de uma nova lei dos solos. Portanto, o processo é mais longo e teve origem em 2007. E a ideia era, e foi a primeira encomenda que foi feita à equipa, de termos uma lei dos solos. A meio do campeonato, isto alargou-se e passámos a ter uma nova lei de bases do ordenamento do território, dos solos e do urbanismo. Em matéria de política de solos, eu diria que o objetivo está cumprido. Estão cá aquilo que são os meios de intervenção da administração nos solos, mas aquilo que é essencial, que é o estatuto jurídico da propriedade dos solos, não consta, ou pelo menos está insuficientemente densificado. Todos os artigos referentes aos direitos e deveres dos proprietários indistintamente tratam propriedade urbana e tratam propriedade rústica. Ora, os direitos de uns e de outros são, por natureza, diferentes. E esta questão prende-se com outra questão, que é aquela que tem que ver
com a distinção entre solo, agora designado de rústico, e solo urbano. Se atentarmos ao artigo 10º da proposta, conseguimos concluir que não há um critério para definir o que é o solo urbano e o que é o solo rústico. O solo urbano é definido por aquilo que está e por aquilo que é, numa formulação normativa muito pouco densificada, esperemos que o RGICT a desenvolva, e o solo rústico mantém aquilo que consta da atual Lei de Bases e do RGICT e é definido em função da sua aptidão. Como dizia o professor Cláudio Monteiro, apontando claramente para um aspecto de vinculação situacional do solo. Ora, eu aqui tenho que dizer, se olharmos, é que nós continuamos a ter solo urbanizável. Porque claramente a linha B nos diz que o solo urbano não é só o que está urbanizado ou edificado, ou que seja constituído por espaços total ou parcialmente edificados, infraestruturados e dotados de equipamentos coletivos, mas também aquele que seja destinado, em plano territorial, à urbanização e à edificação. O solo urbanizável está cá. Portanto, a questão que se coloca é como é que se resolve esta questão. Parece-me um paradoxo. A proposta inicial fazia depender a aquisição gradual das faculdades urbanísticas da programação e da contratualização. Com a amputação que foi efetuada no artigo da aquisição gradual das faculdades urbanísticas, isto deixa de fazer sentido. Esta é a minha primeira grande preocupação. A minha segunda grande preocupação é que, estranhamente, no artigo dos princípios, no tocante, artigo 3º, a linha K, eu olho para o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança e fico de veras preocupada. É que só haverá compensação no caso de direitos pré-existentes e juridicamente consolidados. E eu pergunto-me, e todas as outras situações jurídicas validamente constituídas? Desapareceu, foi eliminada desta proposta a hipótese de indemnização nas situações de expropriação pelo sacrifício. Não consta. Esta é a segunda questão. A terceira questão, que de veras me preocupa e sobre a qual tenho já tido a oportunidade de escrever, prende-se com a questão das servidões e das restrições de utilidade pública, ou seja, com as condicionantes ao uso do solo. Esta proposta não resolve o problema da incorporação das condicionantes no âmbito dos procedimentos de elaboração dos planos. Não era feliz a formulação do artigo 25 da atual Lei de Bases, deixava margens para dúvidas, mas esta proposta é pior. É pior porque vai ao ponto de dizer que prevalecem sobre os planos. Ora, isto claramente viola o princípio da reserva de plano, constante no número 4 do artigo 65 da Constituição. As condicionantes ao uso do solo constituem, na prática do planeamento, um dos maiores entraves à celeridade dos processos. As alterações introduzidas em 2007 no RGICT pretenderam potenciar uma ponderação integrada de interesses em que tais condicionantes fossem ponderadas ao mesmo tempo de todos os outros interesses públicos com expressão territorial. Não é isso que acontece. As condicionantes
continuam a ser tratadas, ponderadas de per si. E esta proposta não resolve o problema. Há outra questão ainda, e eu tive a oportunidade de fazer este trabalho ainda para a Direção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, que se prende com a dispersão e o anacronismo de muitas das servidões e restrições de propriedade pública. Há regimes que não se sabe se estão em vigor, se não estão, e não foi feito, como se defendia na altura, um levantamento e uma avaliação sistemática e uma consolidação destas matérias. Queria ainda, e por Sr. Professor, não sei quanto tempo ainda tenho. 3 minutos. 3 minutos. Muito bem. Outra coisa que me preocupa grandemente nesta proposta é uma questão de distribuição de atribuições e competências entre o Estado, as regiões autónomas e as autarquias locais. Eu fico verdadeiramente preocupada quando se lê no artigo, peço desculpa, no artigo 22, que no âmbito da realização de operações urbanísticas, os espaços destinados a infraestruturas, equipamentos e espaços verdes passam a integrar o domínio privado do Estado e das regiões autónomas. Fico verdadeiramente preocupada, penso que nos estamos a referir única e exclusivamente aos municípios. Portanto, a substituição da expressão administração, que constava da proposta, pela expressão Estado, regiões autónomas, autarquias locais, é aplicada em vários artigos desta proposta inconstitucional. Muito obrigada.